Não é novidade pra ninguém que Avatar é uma das principais obras do diretor James Cameron. Ele mesmo já disse que essa franquia é como se fosse a obra da vida dele. Então ele sempre tenta trazer novos filmes com uma tecnologia aprimorada, com novidades, como aconteceu no 3D, filmagem subaquática. Então a gente sempre fica com uma baita expectativa para os próximos filmes que virão. E o terceiro filme do Avatar está programado para ser lançado dia 19 de dezembro, então já está quase aí. E aqui a gente vai relembrar um pouquinho da história e adicionar mais algumas observações aqui do Refúgio. Eu sou o Victor. E eu sou o Henrique e você está no seu Refúgio Nerd. A gente já começa com a história do nosso personagem principal, Jake Sully, que é um ex-militar e que está numa nave indo direto para Pandora, o planeta dos seres azuis lá, dos Navis. E ele tá nessa nave por quê? Porque o irmão dele, que era irmão gêmeo, né? Irmão gêmeo. Ele tinha falecido e ele estava participando de uns experimentos para você ter esses avatares, né? Que são avatares de navios mesmo, né? Desses seres azuis. E como eles eram irmãos gêmeos, os genes do avatar, que era do irmão dele, passou a ser compatível com o Jake. Meio que substituiu o irmão nessa viagem para Pandora. Então, para não perder todo o projeto que usou o corpo do irmão dele como referência para criar o Avatar, e vamos chamar o Jake ali para não perder esse investimento que a gente já fez, né? O Jake, então, fica sob criogenia nessa nave por 6 anos, até ele chegar em Pandora e se encontrar com o coronel e os militares que haviam se instalado lá. Lá, a gente percebe por que eles estão em Pandora. Eles estão lá por causa de um minério chamado Inobitanium, que custa 20 bilhões de dólares o quilo. E o plano deles com essa criação dos avatares era o quê? O avatar ele serve como literalmente um avatar, ele vai entrar na mente desse corpo sintético e o objetivo deles é se infiltrar no povo dos navios para ganhar a confiança deles, porque eles moram numa árvore sagrada lá, que fica em cima dessa fonte desse minério, do Inobitanium. Então o plano era eles irem até lá, ganhar a confiança deles para conseguir minerar. E resolver isso tudo de uma forma mais pacífica, né? Sem precisar de fato chegar lá e atirar em todo mundo, enfim. Quando escolheram o Jake para controlar o avatar do irmão, ele foi lá e conheceu a Doutora Grace, que é a líder ali desse projeto de se infiltrar lá nos navios, né? Cara, a Grace, ela tem um backstage também muito legal, né? Porque antes disso tudo, né? Antes dessa operação, quando eles ainda estavam testando os avatares e tal, ela tinha instalado uma escola lá em Pandora, onde ela chamou alguns navios e ensinou a eles falarem inglês. Sim. E vice-versa, eu acho, né? Eu acho que assim ela também acabou aprendendo um pouco da língua deles também. E aí, o Jake, a Doutora Grace e mais um mano lá que eu esqueci o nome, eles com os 3 avatares iniciaram a missão. Entraram lá na floresta de Pandora, o Jake conhecendo tudo aquilo pela primeira vez, porque os dois já conheciam, os dois que estavam com ele já conheciam aquele território, já tinham feito esse tipo de missão várias vezes. E a gente começa a ver também alguns animaizinhos lá de Pandora, que é diferente. Só que assim, o CGI, ele é ótimo. Ele é ótimo. E é muito original, todo aquele visual, sabe? Aquele visual que se mistura com a natureza, aquelas flores que são diferentes, aquelas plantas enormes. Sim, sim. E no cinema tem um fator, né, interessante que se chama o Vale da Estranheza, se eu não me engano. Que é o quê? É quando você assiste alguma coisa e você percebe que aquela coisa tá errada. Porque às vezes o efeito não tá tão bem colocado, então você percebe que o olhar da pessoa é estranho, a boca da pessoa é estranha, enfim. Isso acontece muito, vamos supor, quando tem, sei lá, alguma cena que rejuvenesce o ator. Sim. Então, sim. o ator agora vai ser representado como quando ele era criança. Então, aí mudam a feição dele e tal. E às vezes isso causa uma estranheza. Um exemplo muito interessante é da filha da Bella e do Edward de Crepúsculo. Ela é toda estranhinha. Por que isso acontece? Porque o nosso olho tá treinado a, biologicamente falando mesmo, tá? A reconhecer algo que não é real. Alguma coisa está nos enganando. E é muito interessante isso em Avatar, que você não sente isso em momento nenhum, sabe? Eles parecem extremamente reais. Sim. Você realmente não fica estranhando, sabe? E o James Cameron, o diretor, ele foi extremamente inovador nisso. Ele apareceu com esses efeitos especiais extremamente elaborados. Tudo por captação de movimento, né, dos atores. Exato, tudo por captação de movimento dos atores. E, pela primeira vez, também chegou ao cinema um 3D extremamente polido, extremamente bem feito. Tanto é que, putz, eu acho que esse
esse filme foi um dos mais assistidos da história, né? Principalmente por causa do 3D. E durante aquela missão, acabam que algumas criaturas da floresta lá atacam o grupo. Então o Jake acaba se perdendo da Doutora Grace e do outro humano aleatório lá. E aí eles acabam se separando. O Jake, ele acaba ficando sozinho naquela floresta lá, e ele não conhece o território, então ele acaba estando em perigo, né? Inclusive que os outros personagens falam assim, ele não vai estar vivo amanhã de manhã, porque a noite é muito perigoso, né? E acaba que ele foi cercado por algumas criaturas lá, que parece um pouco um cachorro, parece até um pouco um Pokémon, assim. É uma cena super hiper mega detalhada, enquanto os cachorros cercam o Jake, mostra aquela pegada do cachorro, a pata dele no close, assim, os dentes dele. Então, tipo assim, é algo que faz, a gente ficar muito imersivo naquilo. Muito impressionado, né? Assim, principalmente levando em consideração que o filme lançou mais ou menos em 2010, meu. Meu Deus, existem filmes hoje em dia, 2025, que o efeito especial não faz metade, não chega aos pés de Avatar, meu. Então, por isso que o Avatar também, ele é tão renomado assim, né, no cinema. Além de ser muito tecnológico, ele é muito inovador também. Muito. Né? E antes dessa emboscada, enquanto o Jake tava lá andando com a arma na floresta, a Neytiri, que é uma Na'vi real, né, uma true, pertencente da tribo Omaticaya, que é a lá da tribo da floresta, ela ia matar o Jake. Só que ela recebeu uma mensagem da deusa dela, né, da deusa que eles ovacionam, que é a Eywa. Meio que um sinal, assim, dizendo pra que ela não atirasse. Então ela acaba não atirando e vai lá ajudar ele nessa emboscada. E por conta desse sinal que ela recebeu, ela sente que ele é diferente. Ele não é igual aos outros humanos, né? Porque eles também estão cientes dessa missão aí dos humanos, de se infiltrar lá em Pandora e tal. E depois que ela salva ele, ela resolve levar ela até a tribo, para o pessoal ver ali o que vai fazer com ele, né? Isso. E chegando lá, a gente vê que a Neytiri, ela é filha dos líderes da tribo. Então, como eles têm essa conexão com a natureza, que é quase tudo um só, eles também sentem que há algo diferente no Jake, né? Então resolvem ensinar todos os seus costumes, os costumes dos navios, para ele se tornar um, de fato, né? Aí até rola uma cerimônia, né, deles fazendo sim. Tudo isso para ele se tornar um navio, porque eles sabem que ele não é um. E uma das características que meio que dedura isso é que o Jake tem 5 dedos. Não é verdade. Os navios, eles têm normalmente 4, mas esses avatares, eles têm 5. E quando o Jake volta pro corpo humano dele, que na verdade é quando ele, como avatar, dorme, a consciência dele volta pro corpo original dele, né? Então, quando isso aconteceu, ele contou pra todo mundo que ele conseguiu entrar na tribo. E todo mundo ficou em choque. Como assim um cara que nem sabe falar a língua deles, que, tipo assim, chegou agora, entra na tribo deles, assim, com essa confiança. E, aproveitando isso, o coronel, que ele, tem que ficar ligeiro com ele pediu pro Jake ser um infiltrado lá dentro e falar sobre todos os costumes, segredos que os navios possuem. Se essa negociação da mineração lá pacífica não der certo, eles vão com tudo pra cima. Então o coronel queria essas informações pra poder, se necessário, saber as fraquezas dos navios, né? Sim. Inclusive ele usa uma chantagem com o Jake. Se você conseguir me passar essas informações com precisão, eu te devolvo o movimento das suas pernas, né? Porque a tecnologia naquele momento é avançada pra caramba, então isso é possível. Então o Jake volta lá pra tribo, se envolve cada vez mais com a Neytiri e ela acaba levando ele até a Árvore dos Ancestrais, que é um lugar lá totalmente religioso pra tribo da Neytiri. E lá ela fala pra ele que ele deve escolher uma mulher pra eles ficarem pra ficar junto com ele. Aí ela apresenta algumas, né? Ela até cita o nome de algumas. Fulana é a melhor cantora, sei lá quem é a melhor caçadora. Mas ele fala que quer ficar com ela. E aí eles acabam meio que se envolvendo ali, fazendo um sexo na árvore sagrada. Ele tem uma conexão com a Neytiri através do cabelo dele. Por que acontece? Os navios, eles meio que têm alguns neurônios no cabelo, alguma coisa assim, que permitem eles se conectarem entre si ou entre outros animais também, né? Eles conseguem... Entre outros seres, né? Entre outros seres, exato. E aí, quando eles fazem essa conexão, eles meio que conseguem controlar esses outros seres e também compartilhar suas emoções, eles conseguem sentir o que esses outros seres sentem, enfim. Muito interessante. E é até assim que os navios se conectam com aquela espécie de cavalo, aqueles pássaros dragão. Então, tipo, é com essa parte do cabelo que eles fazem esse tipo de conexão, né? Sim. Uma conexão profunda.
Então, depois do Jake ter se envolvido lá com a Neytiri na árvore sagrada, ele acaba adormecendo. E quando ele adormece, ele volta pro corpo humano dele. Só que enquanto isso, quando o Jake ainda estava dormindo, chega as máquinas dos humanos, Sim. devastando, Escavadeira, trator, que só servia pra devastar. Então era só uma linha que eles seguiam, levando tudo que enxergava pela frente, inclusive a árvore sagrada. Eles derrubaram a árvore sagrada. Sim. E enquanto a máquina tava chegando, ela ia passar em cima da Neytiri e do Jake. E a Neytiri, no desespero, tentou acordar ali o corpo do avatar do Jake, enquanto ele tava lá de boa como humano, sem saber o que tava rolando naquela hora, né? Só que no final ele acaba voltando pro corpo de avatar bem na hora antes de morrer, Sim. né? E meio que tentou impedir ali que as escavadeiras continuassem, né? Quebrando a câmera lá, enfim. Isso. Só que nessa, os militares descobriram que era o Jake que tava fazendo aquilo, né? Sim. E depois, quando ele voltou a ser Na'vi, ele tentou alertar a tribo de que os humanos eles estavam invadindo, que ia rolar uma guerra ali, que eles iam chegar com máquinas, com helicópteros. Que esse era o plano desde o princípio. Exato, né? Exato. Ele meio que explanou o plano para os Na'vis, né? Pra tentar salvar ele, por quê? Porque ele sentiu uma certa empatia entre a tribo, ele entendeu os costumes, ele gostou dos costumes, Sim. né? Só que nisso, os Na'vis, como são um povo mais guerreiro, eles acharam o Jake um traidor e acabaram prendendo o Jake, a Grace e o outro aleatório lá. E os Na'vis decidiram que iam bater de frente com os militares. Eles queriam, ir lá com arco e flecha, lança, lutar contra os caras que tem mísseis, armas, helicópteros. Então o Jake tava tentando impedir isso, falando que os Na'vis não tinham chance. E foi nessa aí que, né, eles foram amarrados lá e os Na'vis falaram, mano, nós vai bater de frente com esses caras sim. Só que não deu tão bom, né? E é nessa hora que os militares chegam com helicópteros, com mísseis, atirando lá sem dó nenhuma na árvore onde as tribos moravam, né? Onde a tribo da Neytiri morava. Nesse ataque, o pai da Neytiri, que era o chefe da tribo, ele acaba morrendo. E aí ele passa o bastão de uma forma meio espiritual pra Neytiri, né, dizendo que ela deve cuidar do povo dele sem ele e tal. Mas na verdade, quem passa a ser de fato o chefe da tribo é um guerreiro lá, que é extremamente forte e que ele passou então a liderá-los. Nessa que o Jake e a Grace estavam amarrados, eles foram forçados a voltar para o corpo humano deles, né? Mas nisso, como eles estavam tentando impedir essa guerra, eles acabaram sendo presos, né? Eles dão um jeito lá, conseguem até fugir da prisão, só que a Grace acaba tomando um tiro, cara. E pra tentar salvar a Grace desse tiro, o Jake ele tem uma ideia. Ele vai até o pássaro dragão lá, o mais foda, pra tentar domar ele. O que acontece? Os Na'vi, eles têm essa cultura de que a pessoa que domar aquele dragão / pássaro, ela vai ter meio que um título, né? Um título de guerreiro extremamente honrado. Ela vai se tornar ainda mais digna. Exato, exato. E poucas pessoas tinham domado esse dragão até o momento, né? E faziam anos que não aparecia um novo domador pra ele. Então o Jake vai lá, consegue domar esse dragão / pássaro e vai até a tribo dos Na'vi, até a árvore lá que tinha sido atacada deles e tal, e tenta pedir ajuda pra salvar a Grace. Eles então a levam pra árvore da alma pra tentar fazer a transferência da consciência do corpo humano da Grace pro avatar dela, né, pro avatar Na'vi. Eles conseguem, só que a gente vê depois que ela acaba ficando em um coma extremamente profundo. Eles respeitaram a decisão do Jake de salvar a Grace, que também era outra humana, porque eles viram que o Jake realmente é digno, cara. Ele conseguiu domar o dragão / pássaro, que ninguém conseguia, entendeu? Então por isso que eles respeitaram. E o Jake, na ideia de combater também os militares que estavam acabando com a floresta, com a natureza, que os Na'vis prezam tanto, resolveu juntar todos os clãs dali, todos os clãs de Pandora, para poder defender o que eles acreditam, né? Que seria o poder da natureza, a mãe natureza, a entidade de Eywa, na verdade, né? Então eles vão lá, juntam todas as tribos, começa essa guerra contra os militares, e o comandante, inclusive, ele entra numa espécie de Megazord, ele entra num robô meio gigante, assim, pra ficar pau a pau com os Na'vi, né, de altura, porque os Na'vi são grandes, e eles começam a lutar. E nisso, cara, a porradaria corre solta, nossa, a coreografia das lutas são incríveis, eles usando o arco e flecha, os Na'vi usando o arco e flecha, cara, maravilhoso. O comandante, então, ele é derrotado, ele leva 2 flechadas da
Neytiri mesmo, no peito, e acaba morrendo. Essa questão da coreografia bem trabalhada, ainda mais com os efeitos especiais, cara, ao contrário do que o Henrique falou antes, realmente não causa nenhuma estranheza. É tudo extremamente bem feito, as proporções, as expressões. Então, tipo, realmente esse filme, ele veio pra inovar a tecnologia, e claro que essa soma de fatores torna esse filme um espetáculo visual. Nessa batalha, então, como os navios estavam em números muito maiores que os militares, eles acabaram vencendo. Só que o guerreiro da tribo da Neytiri, que estava comandando o povo dela, acaba morrendo. Na verdade, acaba ficando extremamente ferido, né? Então, como uma cultura ali da tribo deles, o Jake, ele meio que acaba sacrificando esse guerreiro e acaba tomando o posto de líder da tribo. Depois dos navios vencerem a guerra, os militares então eles são obrigados a saírem de Pandora e acabam ficando apenas alguns cientistas. E nisso, já que o Jake ele virou o dono da tribo, eles fizeram aquele mesmo ritual que eles fizeram com a Grace anteriormente, de transferir a consciência do Jake do corpo humano pro avatar dele, para que daí ele conseguisse ser Na'vi para sempre. E de fato isso aconteceu. O filme ele se encerra com um close no rosto do avatar do Jake, abrindo o olho. Então representa esse renascimento dele, né? Agora como Na'vi. Como ele se encaixou perfeitamente desde o começo nesse mundo, ele realmente era o escolhido, entendeu? Por mais que ele fosse humano, ele nasceu humano, era militar, ficou paraplégico, só que ele não nasceu pra ser humano, tá ligado? Exato, porque como avatar, ele conseguiu ser muito mais grandioso, né? Ele virou o dono da tribo, ele conseguiu evoluir. Parece mesmo que de fato ele nasceu pra ser um Na'vi. Isso é muito interessante. Então, depois de mais de 10 anos, em 2022 saiu o Avatar 2, O Caminho das Águas. E assim como o primeiro, ele prometeu chegar inovando com o avanço dos efeitos especiais, né? E o segundo filme já mostrou que o Jake construiu ali uma família com a Neytiri. Ele teve 3 filhos e adotou a filha da Grace. Que a gente também não sabe como ela nasceu, não sabe ao certo quem é o pai. O que mostra no filme é que o avatar da Grace estava grávida, né? Quando ela ficou ali em coma, e a filha dela acabou nascendo. E aí o Jake e a família criaram a filha dela. Como uma filha também, né? Não deixa de ser. Sim. Porque, até então o tempo se passou e a Grace continua em coma. A gente também foi apresentado ao Spider, que é um humano que foi criado pelos cientistas que ficaram em Pandora. Só que o Spider, ele tem uma conexão diferente com os navios. Então ele sempre tá ali no meio, escalando árvore, pulando pra lá e pra cá, e também se pintando de azul ali pra fazer parte daquele meio, né? É tipo Mowgli de Pandora. Aí o tempo passa, nós vemos que mais militares começaram a invadir Pandora, isso ainda não tinha acabado, e nós vemos também um clone avatar mais jovem do Coronel. Porque o que eles fizeram ali? O Coronel morreu na batalha lá de Pandora, então eles pegaram a consciência do Coronel e colocaram em um avatar. Então, ou seja, ele era um avatar ainda, só que não tinha um corpo humano pra ele ir e retornar, não. Ele era basicamente o Coronel, só que na versão Na'vi, com as mesmas memórias, os mesmos conhecimentos e também com a informação de que o Jake os traiu e, enfim, ele já vem com sangue nos olhos já querendo o caos. Então, com isso, o avatar do Coronel já quer invadir Pandora pra poder matar o Jake, pra poder cobrar ele, né? Sim. Sobre o Spider, o filme nos apresenta ele fazendo com que a gente subentenda que ele é filho do Coronel, que foi meio que deixado ali depois da morte dele. É meio que um plot twist ali, né? A gente acha que ele é só uma criança ali que se conecta ali com os navios, só que na verdade ele é filho do diabo, do Coronel, né? O Coronel, então, ele vai até Pandora e ele é avisado pela general que tá ali no comando dos militares que o objetivo deles mudou, que não é mais minerar, mas sim transformar Pandora em uma nova terra para a humanidade. Então, ao invés de derrubar só uma árvore para pegar os minérios que estavam embaixo dela, não, agora os caras querem, meter o louco e tomar aquela terra, né? Acabar com tudo. O Coronel, então, depois de conversar com a general,
ele volta até o local onde a versão humana dele morreu. E ele encontra um esqueleto lá do corpo dele com as flechas no peito que a Neytiri tinha acertado. E isso foi muito importante para esse personagem porque ele não se recordava de como ele tinha morrido. Ele tinha as outras memórias do coronel, Sim. mas essa em específico não. Que só serviu também pra deixar ele com mais raiva e com mais sede de vingança, né? Sim. E nesse local aí que o coronel de fato morreu, os filhos do Jake estavam por lá, né? E eles reparam que são filhos do Jake porque eles também têm 5 dedos. E nisso, então, eles meio que raptam os filhos do Jake e o Spider também estava ali com eles. O Jake e a Neytiri, por sorte, eles conseguem alcançar os militares que estavam, né, mantendo eles como refém, conseguem salvar os filhos deles, só que o Spider, ele acaba sendo levado pelo coronel e pelos militares. Porque assim eles conseguiriam meio que persuadir o Spider para ele contar aonde o Jake costuma ficar, aonde a tribo dele está. Jake, percebendo ali que os militares veio mais na maldade do que nunca, resolveu renunciar ao seu posto de líder, que ele tinha ganhado na última batalha, para poder mudar dali da tribo, para que ele não atraia esses militares e que não tenha outra guerra sangrenta igual foi a primeira. Então o Jake e a família decidem voar para procurar algum lugar para se instalar. E até que eles chegam em uma tribo de navios que moram à beira de um oceano, o povo do Recife. E a gente já percebe que esses navios, eles têm umas características diferentes, né? Eles têm uma cauda mais larga, eles têm a pele mais clara, eles conseguem ficar dentro da água por muito mais tempo do que um navio terrestre, vamos se dizer assim, porque eles foram criados, eles viveram nas beiras dos mares, né? Então eles meio que se adaptaram para viver lá, né? Se adaptaram. O povo do Recife, então, os acolhe, né, nesse primeiro momento e mostra para eles a cultura deles. Então, eles passam a ter contato com a montaria deles, por exemplo, que eles utilizam uma espécie de golfinho para se locomoverem na água, ao invés da tribo do Jake, né, da terrestre, que usava cavalos e aqueles pássaros, né, para se locomoverem, para que assim eles conseguissem fazer parte daquela tribo e, caso necessário também, ter ali uma vantagem maior, caso precisasse, caso surgisse alguma guerra ali. Lembra que fizeram um clone lá do coronel? Ele e mais alguns militares tentam aprender a se comportar como uns navios, já que eles estão no corpo de navios. E para isso eles contam com a ajuda do Spider, que já conhecia os costumes, né, da tribo. Enquanto isso, o Jake e a família tentam se adaptar ali naquele habitat do povo do Recife. Bom, e mesmo tentando se adaptar aos costumes do povo do Recife, o Jake e sua família, eles meio que sofreram algumas porradas, né? Principalmente o filho mais velho do Jake, que arrumou ali um confronto com o filho do chefe desse povo. Então, teve até uma hora ali que eles tentaram fazer as pazes, o filho desse chefe levou o filho mais velho do Jake pra caçar no meio do oceano e esse moleque quase morreu, porque eles abandonaram ele lá e ele teve que se virar. Mas por sorte, ele encontrou uma espécie de baleia, né, extremamente rara, que tem uma conexão espiritual com o povo do Recife, que se chama Tucum Paiacan. Então o povo do Recife quase matou o filho do Jake, porque a intenção era deixar ele lá pra morrer mesmo. Só que como ele criou esse vínculo com o Paiacan, a gente descobre que o Paiacan também era um dos excluídos do próprio bando, porque o bando dele achava que ele era um assassino. Então o Paiacan excluído teve essa conexão com o navio excluído, porque já que ele não foi feito pra viver ali, como as características e os costumes eram diferentes, ele também estava se sentindo excluído, né? O filho do Jake. Por isso que eles acabaram criando essa amizade. Enquanto isso, a gente acompanha também a filha da Grace tendo um contato com a natureza ali do povo do Recife. A gente vê que ela se dá muito bem com as criaturas marinhas, que ela tem uma certa conexão maior com Ewa, que é a deusa ali dos navios. Por mais que ela não esteja no habitat natural dela, ela se deu muito bem com essa mudança. Então ela aprendeu, ela conseguiu prender a respiração por mais tempo, primeiro que todo mundo, a nadar melhor, porque ela, né, tem essa sensibilidade com o ambiente.
O coronel, então, envolto ali pelos costumes dos navios, ele começa a se infiltrar nas tribos de Na'vi, perguntando pelo paradeiro do Jake. E ele acaba indo até uma tribo de Na'vi que mora perto do oceano. Ele pergunta pelo Jake para elas, mas elas não respondem. Então os militares resolvem tacar fogo na aldeia. E os caras tá com poucas ideias assim de verdade, meu, de verdade mesmo. Então, os militares acabaram suspeitando que o Jake tava naquela tribo do povo do Recife, né? E por mais que ele estava bem escondido, eles tinham uma ideia que ele poderia estar por lá. Então, como eles não podiam provar, eles resolveram provocar o povo do Recife. E como que eles fariam isso? Eles iam atacar alguns tucuns, aquelas baleias, para poder chamar a atenção do povo. Porque aquele animal, ele é como se fosse sagrado. Sim, ele é sagrado para a tribo da água e cada um dos navios da tribo da água, eles meio que tem uma conexão com um tucum. Então, o chefe da tribo tem o seu próprio tucum, sim, a mulher dele tem o dela, enfim. Então, atacando esses bichos, o povo do Recife falou assim, mano, vamos pegar esses caras, vamos guerrear. Sim. Então, estava prestes a estourar mais uma guerra. E de fato ela estoura. A batalha então começa, a tribo da água começa a atacar os militares que estavam numa espécie de navio, né, grandão, todo equipado lá. Só que o coronel e os militares conseguem capturar 2 filhos do Jake e acabam prendendo eles ali na proa do navio. Cara, e tem uma cena durante essa batalha aí que mostra como a filha da Grace se adaptou de fato àquele ambiente. Porque ela conseguiu controlar uma anêmona gigante e derrotou um militar que estava atrás dela. Isso só mostra a conexão forte que ela criou com o Eywa. Cara, aí a guerra se desenrola, os 2 filhos conseguem escapar, só que as 2 irmãs são capturadas. E nisso, tentando resgatar elas novamente, o filho mais velho do Jake, que era o cara que, sei lá, ia depois virar o chefe da tribo, né? Ia que era suceder, né? Exato, que ia suceder, que era o mais certinho também, que era o que mais respeitava o Jake. Ele acaba levando um tiro no peito e ele acaba morrendo. É uma cena, cara, bem triste. Eu lembro, eu lembro de assistir no cinema e que eu não esperava que alguém ia morrer desse jeito assim. E o tiro ainda varou o peito, né, cara? Tipo assim, você ainda cria uma esperança ali, mas quando você vê que as costas dele estavam sangrando, ixi, esquece. Já era. E nessa aí, o Jake já foi atrás das filhas deles, né? Que foram pegas como refém. E a briga ali rolando solta. E a Neytiri, ela pega o Spider pra fazer de refém também, pra chantagear o coronel. Então o coronel, por mais que, né, esteja ali no corpo de Avatar, seja só a consciência dele, pesou um pouquinho essa decisão e acabou que o acordo funcionou. Então foi um filho por outro. Meu, mas aí depois começa a explodir tudo lá naquele barco, o barco vira de ponta cabeça, e aí o Jake embaixo d'água começa a enfrentar o clone do comandante e chega até a, cara, sufocar ele. Aí a gente até acha, por um momento, que ele morreu. Mas não, né? O Jake consegue sufocar o avatar do comandante, só que os 2 acabam desmaiando, porque como eles estavam muito fundo lá na água, eles ficaram sem ar. Mas nisso, por sorte, os filhos do Jake conseguiram ir salvá-lo. Só que, nesse momento, o Spider, também meio, né, com peso na consciência, porque, querendo ou não, ainda assim é o clone do pai dele, ele acaba salvando o avatar do comandante também. Só que, cara, assim, ele salva, deixa o comandante lá, a Deus Ará, e retorna pro Jake e pra sua família. Nessa cena é muito interessante porque o Jake, ele repete de novo a fala, um filho por um filho. Porque ele perdeu o filho mais velho, mas ele ganhou o Spider como um filho dele. O que eu achei uma bosta, tá? Porque, velho, por que ele foi salvar o pai dele? O pai dele destruiu o Pandora, acabou com tudo ali. Não, tudo é muita coisa. Mas ele destruiu a tribo da água e tal, meteu louco, matou um monte de tucum. E mesmo assim o Spider vai lá e salva ele, mas beleza. E na última cena do filme, pra finalizar, a gente vê a cerimônia de enterro do filho do Jake, que levou um tiraço, né, no peito. E depois disso, a gente vê também que Jake e a família passam a fazer parte do povo do mar. Exato, porque o chefe da tribo até fala pro Jake, ó, com esse ritual, com essa cerimônia, vocês agora fazem parte do nosso povo, então podem ficar por aqui. Então ele acolhe eles mesmo, né? Então o Jake, cara, deve ser o cara mais gente boa do mundo. Então agora vocês estão com a memória fresquinha pra poder assistir o terceiro filme
filme do Avatar. E se esse filme for bom, conforme as nossas expectativas, com certeza a gente vai trazer ele aqui pra vocês também. Mas ó, tem que ter like no vídeo, hein? Com certeza, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí pra gente sugestão de filmes que vocês querem que a gente faça resumo, que a gente faça nossa review, que a gente dê a nossa opinião sobre, tá bom? A gente se vê numa próxima, até mais. Um beijo. Tchau, tchau.